Bom dia, graça e paz vos seja multiplicada. Estamos aqui no nosso primeiro dia do nosso jejum. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Eu não vou negar para você que eu já estava com saudade desse tempo de jejum, de live, de edificação. E aqui nós estamos para o primeiro dia do nosso jejum. Você já está no grupo do jejum? Se você ainda não estiver no grupo do WhatsApp, você vai entrar, está aqui o link na bio do meu Instagram. Você vai clicar, você já vai cair direto no grupo do jejum. Lá nós estamos compartilhando a confissão da palavra. Mais tarde eu vou fazer uma oração de fé com você. Mais tarde também eu vou compartilhar o link da pregação de ontem. Eu preguei ontem sobre atitudes de fé. Então é importante você estar conectado conosco. Tem gente que diz: pastor, eu tenho tantos grupos. Meu irmão, mas eu tenho certeza que esse grupo, ele vai edificar a sua vida. Esse grupo, ele vai abençoar você. E não é um grupo que nós ficamos trocando ideia lá, não. É só para notificação, só para você receber as direções do jejum. Muita gente preciosa já entrou aqui agora, conectados. Mateus Rocha, pastor Felipe, vi que o Adriano está aqui também, Camila, Roger Magno, glória a Deus. A Geise também está aqui, aleluia. A nossa irmã lá de Uberlândia, dona Nete Batista, mulher de Deus, minha intercessora. Murilo também está aqui, São Luís Montes Belo, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Que tal você enviar essa live para mais pessoas? Hoje nós vamos compartilhar. Nós, na verdade, estamos fazendo o jejum, mesmo jejum que foi feito em Goiânia, 21 dias de portas abertas, acesso total. E eu estou aqui com o livro do pastor Aloísio. Se você não adquiriu esse livro, você pode adquirir. Depois você me manda uma mensagem também no direct, que eu vou colocar para você lá o link para você adquirir. Nós estamos compartilhando esse livro. Já entregamos ontem, no lançamento do nosso jejum, as nossas fichas. Olha aí, preenchido do frente e verso, ó. Vê se eu estou desejando nesses dias realmente pelo milagre. Nós estamos na primeira semana orando por cura. Também estou orando pela salvação também de algumas pessoas. E a primeira ficha que foi entregue foi a ficha de oração por cura. Então, se você ainda não tem a ficha, você me mande uma mensagem que eu também vou compartilhar com você. Edivânia passando por aqui também, Jaqueline, o Esdras, Leandro, sejam todos bem-vindos. Nesse jejum também nós vamos entregar uma chave. Olha só que preciosa essa chave. Está escrito aqui, 21 dias de portas abertas. Nós vamos entregar aqui para os irmãos. Max está comigo também. Avante, Max, olha aí a chave da vitória. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com você. Não sei se você fez isso, mas eu solicitei lá no grupo que você preparasse o pão e o vinho para participarmos da ceia. Minha esposa amada está conectada conosco, mandou aqui um coraçãozinho. Eu também te amo. Glória a Deus. Emanuel e Márcia participando conosco. Professor Emanuel, seja bem-vindo. Queridos, se você não fez isso ainda, pegue um pão aí na sua casa e um suco de uva. Se não tiver um suco de uva, pegue um outro suco, mas amanhã você vai se preparar, porque hoje eu vou falar sobre o pão dos filhos. O primeiro capítulo do jejum de hoje é falando sobre o pão dos filhos. Mas eu quero fazer uma solicitação para você. Aqui embaixo, aqui embaixo tem um símbolo de um aviãozinho aqui. Você vai enviar para mais 5 pessoas. 5 pessoas que vão participar dessa live conosco. Pastor José Geraldo também está conosco aqui. Pastor Arthur. A Érica Campos também está aqui. O Célio. Celinho, você me mandou uma mensagem. Não te respondi porque eu estava no dentista. Na hora que terminar a live vou responder sua mensagem. Pastor João Lima, seja bem-vindo também. Pastor, eu não tenho uma ficha, eu moro em outra cidade. Eu vou mandar para você, para que você possa imprimir e você preencher. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Nesse jejum, eu estou pedindo, orientando os membros da nossa igreja,
que participe de forma ativa e de forma séria do jejum. Faça um compromisso do seu jejum. Se é de uma refeição, faça um compromisso. Também pegue as fichas, preenche as fichas. Vamos fazer um jejum, vamos participar disso mesmo. A programação do nosso jejum nesse semestre agora nós temos o culto ontem, melhor dizendo, tivemos o culto das 10 às 18 horas. Nós teremos as lives todos os dias, meio-dia, e amanhã nós temos um culto de oração. Amanhã nós vamos orar, adorar e compartilhar a palavra. Na ocasião, eu vou entregar também, abaixei aqui para pegar, eu vou entregar, e Ana também, esposa do pastor Max, seja bem-vinda. Eu vou entregar para você que está aqui amanhã comigo, um óleo. Por que o óleo? Você sabe, porque a palavra do Senhor diz, em Tiago 5,13, nós não somos uma igreja mística, que acredita nas coisas, em símbolos, não. Mas nós somos uma igreja bíblica, e também cremos em atos proféticos. Hoje eu vou falar do pão e do cálice, mas aqui na lição, nós teremos um dia que nós vamos falar também sobre o óleo, e vai ser amanhã. Por ocasião, eu vou entregar um óleo da unção para cada líder de célula. Por quê? Porque nós vamos ungir os membros das nossas células. A orientação em Tiago 5,13 é: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e com o óleo da unção você vai ungí-lo. E a Bíblia diz que a oração, ela tem poder para curar. E se ele tiver abatido, se ele tiver caído, esta oração vai levantá-lo. E se ele tiver cometido pecado, serão perdoado. Olha o poder que tem a oração com o óleo da unção. Mas vai ser amanhã. Hoje eu quero falar com você sobre o pão dos filhos. Eu quero começar dizendo para você algo muito especial. Deus é bom. Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele almeja que os teus filhos tenham uma vida, e uma vida em abundância. Nunca foi plano de Deus, nunca foi vontade de Deus que os seus filhos vivessem uma vida na miséria, vivessem uma vida cheia de doença, de enfermidades. Não é a vontade de Deus, nunca foi a intenção de Deus. Tem pessoas que, por terem uma mente, eu falo uma mente até perturbada, uma mente deturbada, que acreditam, e infelizmente eu preciso dizer isso, são pessoas que às vezes vivem dentro de igrejas. Elas acreditam que Deus pune pessoas com doenças. Deus não faz isso, gente. Você que tem filho sabe, por mais que o seu filho te desobedece em algum momento, você nunca roga uma praga nele. Tomara que esse menino tenha um câncer na garganta ou na língua, para ele nunca mais me responder. Um pai e uma mãe de verdade não deseja isso para um filho. E por que algumas pessoas têm uma mente tão destruída por causa da religião, acredita que Deus vai jogar enfermidade ou lançar enfermidade sobre alguém? Jamais. Pelo contrário, a enfermidade, a doença, ela vem no pacote do pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus o colocou no jardim do Éden, no jardim de delícias, no jardim onde tinha prazer, onde tinha muitas coisas boas. E você sabe, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que a doença é consequência do pecado. Não estou dizendo que a pessoa que está doente, ela está porque ela cometeu um pecado. Preste bastante atenção. Eu estou dizendo que a doença está no pacote do pecado e da maldição. Em nenhum momento Jesus jogou doença em alguém. Então por isso a primeira semana nós estamos orando por cura. E eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida nesse dia para declarar: eu não sei se você tem enfrentado enfermidades físicas ou emocionais, mas de uma coisa eu tenho certeza: até domingo você vai receber a sua cura. Por quê? Porque você vai participar comigo nessa semana, você vai aplicar fé. Hoje mesmo você vai comer do pão, beber do cálice em fé. É a fé que vai abrir a porta para você receber o milagre. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para nos dar doença. A doença está no pacote do primeiro homem, Adão. Olha o que diz 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, porém, é espírito vivificante, está falando de Jesus, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terreno, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não saiba desse detalhe. Jesus, ele fez 35 milagres. Eu particularmente acredito que ele fez mais, mas como diz João, se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos livros. Não é só um livro da Bíblia não, em nenhum livro. Então, Jesus, vamos colocar aqui os que estão registrados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 35 milagres. Agora, preste-me atenção, desses 35 milagres, 28 é Deus trazendo benefício para o homem, ou no corpo, ou na alma. Então, isso para mostrar o quanto Jesus preocupa-se com a sua saúde, o quanto Jesus quer nos dar vida e vida e abundância. Ei, não aceite enfermidade na sua vida, não aceite doença na sua vida. Doença, tem gente que fala assim, não, mas a uma certa idade, no mundo que nós vivemos hoje, pastor, é inevitável, não tem como não ter doença. Não, isso é se conformar com este século. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século. Tem gente que conformou com a doença, tem gente que se conformou com a vida ruim, tem gente que se conformou com dívida, meu Deus do céu. Pastor, mas por que eu estou enfrentando isso? Não vamos focar no porquê, vamos focar no milagre. Eu não sei por que você está enfrentando essa doença, não há nada de errado com você, os seus pecados já foram perdoados, eu vou falar sobre isso, mas a vontade de Deus é que você desfrute de uma vida plena, de uma vida saudável. Nada dessa coisa, não, chega uma hora que a gente tem uma dor, chega uma hora que, não, rejeite isso. Eu estou jejuando nesses dias. Hoje eu vim aqui para a minha sala, hoje eu orei de manhã, depois participei de uma live, e eu falei para Deus, eu anotei aqui na minha ficha, Senhor, eu quero saúde plena, eu não vou ter problema nos ossos, não vou ter problema nos nervos, não vou ter nenhum tipo de problema, porque a tua palavra é a minha âncora. Eu vou ancorar minha fé na tua palavra, Senhor, eu vou declarar, eu vou ter saúde, saúde física e saúde emocional. Olha, dos 35 milagres que Jesus fez, 28 está relacionado com o corpo, incluindo comida, multiplicação de pão e de peixe. Agora, por que ele fez 28 milagres, trazendo benefício para as pessoas, e nós vamos desfrutar de uma vida cheia de doenças, de problemas? Não, irmãos, nós não vamos aceitar isso. João 10, versículo B, a parte B, João 10, do versículo, da parte B, diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Como é que nós temos vida abundante doente? Não vamos aceitar isso. Não vamos permitir doença na nossa vida. Não vamos. Rejeite agora, rejeite. Eu rejeito doença. Você tem que rejeitar todo tipo de doença na sua vida. Não aceite. Doença não é a vontade de Deus. Doença não é a vontade de Deus. Doença não é os planos de Deus. Deus não planejou doença para os seus filhos. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu quero declarar vida. Você terá vida abundante. Escreva aqui embaixo, você que está participando comigo do jejum, escreva aqui embaixo, eu vou desfrutar de vida abundante. Escreva aqui embaixo, vida em abundância. Isso, eu vou desfrutar de vida abundante, vou desfrutar de uma saúde abundante. Não se conforme, porque não é a vontade de Deus. Você sabe,
A maior bênção que nós recebemos foi a salvação. Nós acessamos ela pela graça mediante a fé. Só que o que alguns não entendem é que quando a Bíblia diz que você foi salvo, você recebeu salvação, a palavra salvação inclui muito mais do que ser livrado do inferno. Salvação significa ter paz, saúde e alegria. Como que você vai ter essas coisas se você não tem saúde? Quem não tem saúde não está em paz. Quem não tem saúde não está alegre. Você já viu, tem gente que quando está com uma dengue, ele fica deitado na cama, ele não quer comer. Se você fala para ele, eu quero te dar um presente, ele não tem vontade de se levantar. Mulher gosta muito de ir no shopping fazer compra. Se estiver doente, ela não quer ir. Então você vê, roubou sua alegria. Então, salvação é paz, saúde e alegria. Quando você foi salvo, você recebeu o direito de desfrutar de paz, saúde e alegria. É isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundante. Não estou dizendo que nós vamos enfrentar luta, dificuldade, pressão. Sim, mas o fato é, Ele veio para nos dar isso. Essas três coisas, basicamente. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça por quê? Porque você foi perdoado. Paz, alegria por quê? Porque você tem saúde. Agora, pastor, como que eu acesso a saúde plena? Você acessa a saúde tendo revelação do pão e do cálice. Eu não vou negar para você, eu preciso falar uma coisa muito importante para você nessa live. Infelizmente, algumas pessoas não têm acessado saúde plena porque lhes falta revelação do pão e do cálice. Elas têm interpretado, têm lidado com a ceia como algo trivial, como algo religioso, como algo sem efeito. E tudo que você faz, que você não tem fé, você não desfruta. Vou falar de novo. Se você tem uma promessa, se existe uma promessa na Bíblia, mas você não acrescenta fé na promessa, infelizmente você não desfruta dos benefícios. Sabe por que algumas pessoas não têm desfrutado do benefício de saúde plena no físico e nas emoções? Porque elas estão lidando com a ceia de forma natural, de forma religiosa. Você sabe, é muito importante, escuta aqui isso que eu vou falar com você. Nós precisamos ter cuidado para que a ceia não seja algo apenas um ritual. Você sabe, às vezes tem irmãos que ficam sem vir ao culto. Aí eu pergunto, falei, meu irmão, estou sentindo a sua falta. Você não vem no culto, tem um mês que você não veio, tem 2 meses, você não participou da ceia? Aí ele responde para mim, pastor, eu estava doente. Aí eu disse, mas alguém levou a senha para você? Ele faz uma cara estranha, tipo assim, alguém levou a ceia para mim? Como assim levou a ceia? Aí eu falo, ninguém levou, o seu líder, o pastor não levou a ceia, o irmão da sua célula não levou a ceia para você? Ele diz, não. Eu falei, então irmão, você ficou esses 2 meses e não tomou a ceia? Ele responde assim numa tranquilidade, não. Aí eu fiquei assim penalizado. Eu até ministrei uma palavra aqui para Videira, Belo Horizonte, vou ministrar novamente sobre a importância da ceia. Você sabe por que esse irmão ficou 2 meses, 60 dias, sem comer do pão e beber do cálice? Porque para ele, tanto faz. Sabe por que às vezes o líder também, e até mesmo o pastor, e aqui nós temos outros pastores na nossa live, não levou a ceia para o irmão? Porque também falta entendimento e revelação para ele, da importância da ceia. Se você entendesse a importância da ceia, você faria isso com uma frequência, com uma revelação maior. Os primeiros cristãos, a primeira igreja, a igreja primitiva de Atos, a Bíblia diz que todas as vezes que eles se reuniam, eles comiam um pão e bebiam o cálice. Não era uma vez por mês não, eram todas as vezes.
E você sabe, o apóstolo Paulo, e eu vou mostrar isso para você, ele ficou estarrecido porque ele foi visitar a igreja em Corinto, ele viu muita gente doente, e ele diz: eis a razão. O apóstolo Paulo teve revelação e o diagnóstico de que muitos cristãos estavam doentes e fracos na fé, porque eles não tomavam a ceia de forma apropriada. Eu conversava isso com o irmão ontem, eu fico tão triste. Ontem nós fizemos o lançamento do jejum, vários irmãos faltaram o culto. Tem irmãos que foram para estádio de futebol, outros foram para shows, mas para o culto do lançamento do jejum eles não vieram. Sabe por quê? Não, estou cansado. Sexta eu tive uma programação, aí domingo eu estou cansado, né? O pastor entende, tudo bem, são nossas ovelhas, eu vou continuar amando. A minha maior preocupação é por que esse irmão, por que a esposa dele, por que eles não tiveram a revelação de que o início de um jejum é algo importante, é algo profético. Por que alguns faltam o culto de ceia? E aí eles faltam o culto de ceia, vão tomar só no outro mês. E assim, se eles não foram para o sítio, ficar lá e dizer: não, estava agarrado o trânsito, pastor, então nós nem viemos. Por quê? Porque eles não valorizam, porque não saem mais cedo do sítio, da casa do parente, para vir ao culto participar da ceia. Sabe por quê? Porque para eles é normal. Aí você vê que às vezes tem lidado com problemas no casamento, vida financeira travada, negócio travado, não avança na liderança na igreja. Por quê? Por quê? Porque não tem revelação das coisas. Ô irmão, amorosamente eu estou exortando você para que você abra os seus olhos. O primeiro dia do jejum você precisa entender, né? Passou aqui agora alguns minutos, querido irmão, grande pastor de uma grande igreja aqui em Belo Horizonte, Léo Matos. Um grande abraço para você, querido, prazer ter você aqui. Sabe, aí eles falam assim: nossa, pastor Francisco, os pastores da igreja estão radical, só não fui esse domingo. Não é questão de só não ir nesse domingo, não. O que nos preocupa é a sua falta de discernimento de qual culto você está faltando. Como é que você falta o culto do lançamento do jejum? Como é que você falta o culto da ceia? É porque você às vezes não tem entendimento que a ceia é um mandamento. A ceia é quando você come do pão e bebe do cálice. A ceia é quando você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia não é algo ritual, a ceia é algo vivo. A ceia é quando nós sentamos na mesa, estamos declarando: o Cordeiro venceu. Venceu o que? Venceu o pecado, venceu a morte, venceu a doença. E quando eu como do pão, eu estou comendo de vida, saúde para o meu corpo, saúde para a minha alma, saúde para a minha fé. Como eu bebo do cálice, eu estou declarando: sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação. Eis a razão porque você vê gente debaixo de culpa, de condenação, não avança, não quer liderar, tem medo de expulsar demônio, tem medo de orar por um enfermo. Por quê? Porque a fé está fraca. E por que a fé está fraca? Porque não come do cordeiro, porque não bebe do cálice. Oh querido, hoje eu estou chamando você para abrir os seus olhos, para ter revelação dos benefícios de comer do pão e beber do cálice. A ceia é saúde e vida. Por favor, escreva isso aí alguém para mim: a ceia nos dá saúde e vida. Escreva aí para mim, por favor: a ceia nos dá saúde e vida. Infelizmente, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. A ceia nos dá saúde e vida. Eu quero ler com você 1 Coríntios 11, 27 e 30. Muita gente escrevendo. Obrigado, Alice, a Poli também, Poli Costa, a Érica, o Max, a Iris, pastor Reinaldo, Camila também. A ceia nos dá saúde e vida. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 27. Obrigado, pastor Felipe. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Paulo falou: aqui
está o diagnóstico do apóstolo: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que dormem, né? Por quê? Porque não discerniram que a ceia nos dá saúde e vida. Você sabe qual que é o engano na cabeça de alguns? É quanto a essa palavra aqui, ó, indignamente. O Paulo não está dizendo da pessoa, porque Apocalipse 5 diz que não existe ninguém que é digno. Não está falando da pessoa, ele está falando da maneira. É que algumas pessoas, o apóstolo Paulo ficou chocado, porque algumas pessoas estavam comendo pão e bebendo o cálice, mas principalmente o pão, sem discernir o significado, sem entender o propósito. E aí eles estavam fazendo a ceia de forma religiosa, estavam tomando a ceia como se fosse um pão qualquer. Então, quando você for comer, você precisa discernir o corpo. O que significa discernir o corpo? A palavra discernir, no original, no grego, é diacrino. O que significa a palavra diacrino? Significa diferença, separar, distinguir. Por exemplo, todas as vezes que eu vou orar pelo pão da ceia, eu faço essa oração: Senhor, eu quero consagrar esse pão, eu quero tirá-lo do uso comum e consagrar a mesa. Então esse pão aqui, ele não serve para outra coisa. Se eu comer só a metade, eu pego o restante e jogo fora, apesar que eu como tudo. Isso para mostrar que ele não serve para alimentar, não serve para entregar jejum, não serve para eu matar minha fome, não serve para eu dar para uma pessoa, não serve. Esse pão, exclusivamente, ele é consagrado para este propósito. Qual propósito? A ceia. Agora, o que eu estou comendo? O que eu estou ingerindo? O que eu estou, tomando? Infelizmente, o que Paulo está dizendo, dessa indignamente, é a forma, a maneira, não a pessoa. Nenhum de nós estamos qualificados para participar. Quem nos qualifica é o Senhor. E você sabe, o que é interessante? Paulo está dizendo assim, ó: eis a razão porque há gente que dorme, eis a razão porque tem gente fraca na fé, eis a razão porque alguns não avançam. Por quê? Porque não discerniram o corpo, porque não entenderam os benefícios que a ceia traz para você. É interessante que o pão é para cura. Diga assim: o pão é para cura. Repita aí, repita em voz alta. Acho que você não repetiu não, repete aí de novo: o pão é para cura. Deixa eu antecipar aqui algo. Os crentes, os irmãos, não têm dificuldade de entender o cálice, não tem dificuldade de entender o cálice, o sangue. O cálice é para perdão dos pecados, isso está claro. O cálice é para quê? Perdão dos pecados. Mas e o pão? O pão é para cura. O pão é para cura, é para trazer para você saúde. Você sabe, por ter essa revelação, e eu tive isso ouvindo o pastor Aloysio, eu tive isso lendo a Bíblia, orando ao Senhor. Eu tive Covid, e no passado eu tinha bronquite. A minha família toda ficou assustada quando eu tive o Covid. Sabe por quê? Porque eles pensaram: nossa, o Francisco tem, eu falo na verdade, tinha, né? Bronquite, então é perigoso. Mas você sabe, a minha esposa é testemunha. Eu pedi para ir lá onde eu morava, tinha um comérciozinho dentro do condomínio. Eu pedi para ir lá, eles compraram, acho que uns 6 ou 7 saquinhos daqueles de suco de uva. Eu pedi para comprar pão e todos os dias eu tomei a ceia com a minha família. Eu estava com o Covid, mas eu orava, consagrava o pão, tomava o cálice e declarava: eu estou comendo cura. Mas infelizmente alguns irmãos não têm essa revelação. Tem irmãos que, como eu disse, eles faltam o culto no dia de ceia, para eles é normal. Aí eles acordam na segunda-feira tranquilo. Às vezes não entende por que às vezes sofre tanto ataque, a fé fraca, pensando em desistir, porque ele não participou do pão. Pastor, mas e se o irmão teve alguma situação? Qual o problema de você tomar a ceia na sua casa? Se você não pôde vir ao culto, eu estou dizendo do irmão que não venha participar do culto e também não toma a ceia na casa dele. Ele está de férias. Qual o problema de você ir lá no mercado, comprar um pão, pegar um suco e tomar com a sua família? Você sabe,
Sabe por que alguns não tomam na ceia, nas férias, melhor dizendo, quando falta o culto, não tomam em casa com a família, o pai de família? Porque falta discernimento, falta conhecimento, e aquilo que você faz de forma religiosa não tem poder algum. Você acha que tem poder algum eu pegar isso aqui e ingerir? Não. Se uma pessoa passar aqui na rua e ver um desse aqui no prédio, que de repente entrar e falar, eu vou me santificar e comer e beber, você acha que vai ter algum efeito na vida dele? Nenhum efeito. Por si só, se eu deixar isso aqui parado, não tem efeito algum. Mas a partir do momento que eu oro, a partir do momento que eu fecho os meus olhos, eu consagro, a partir do momento que eu fecho os meus olhos, eu mentalizo o que aconteceu com Jesus na cruz e começo a verbalizar, o pão é para cura. Lá na cruz, as costas dele foi dilacerada. Lá na cruz, ele sofreu a ira de Deus. Lá na cruz, o corpo dele foi partido, foi moído, porque o fogo da ira de Deus o consumiu, para que hoje eu pudesse ter vida. Então, ao comer este pão, eu estou declarando que aqui é a troca perfeita. Ele levou a minha maldição, a minha doença, e me deu sua saúde. Aí você põe o pão, você mastiga o pão e fala, eu estou comendo do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem doença, eu estou comendo de saúde. E você bebe o cálice, declarando, sobre mim não há culpa, não há condenação. Isso tem poder para curar você de toda enfermidade. Isso tem poder para liberar saúde no seu ventre. Isso tem poder para liberar saúde sobre a sua alma. Toda depressão vai sair, toda angústia vai sair, toda tristeza vai sair, toda dor vai sair. Por quê? Porque você teve revelação do corpo e do sangue. Está entendendo, irmãos, o quanto isso é poderoso? O que Paulo estava dizendo é que os coríntios estavam comendo como se come um pão. Você vai na padaria e come um pão. Oh, me dá um pão aí. Por sinal, eu gosto muito de pão. Jesus é o pão da vida. Ele está dizendo, você vai na padaria, compra um pão. Você traz aqui para o prédio, come um pão. Você acha que isso vai ter poder? Não. Você não teve discernimento do que significa isso. Quando você faz algo sem entendimento, sem clareza, não tem poder, mas você está tendo. E hoje, em nome de Jesus, se não for agora, porque você não preparou, ao chegar na sua casa, você vai tomar a ceia com a sua família, se ela for crente, for batizada. Se não for, você chama um irmão, liga a câmera e fala assim, participa comigo, você que é meu líder, você que é o irmão, você vai tomar a ceia com ele, com esse entendimento. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você muito poderosa. Os irmãos têm revelação do sangue. O sangue é para perdão. Você crê que os seus pecados foram perdoados, mas você sabia que a mesma cruz que perdoou os pecados é a mesma cruz que te dá saúde e que te dá prosperidade? Eu vou encerrar esse momento agora contando para você 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo é da mulher Ciro-fenícia. Está registrado em Marcos 7:26. Se você comprou o livro do jejum, está aí. Se não, você ainda pode comprar. Procure o seu pastor, ou você pode entrar, se eu não me engano, eu acho que é na AMS Stores. Você pode comprar o livro do pastor Aloísio. Em Marcos capítulo 7 está registrado a história de uma mulher Ciro-fenícia. Essa mulher é grega. Ela não estava na aliança dos judeus. Ela não estava debaixo da aliança. E a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela estava com um problema. E aí o texto diz assim: esta mulher é grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava que Jesus expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos. Diga assim: pão dos filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Tem gente, que eu já vi até pastor interpretando, que Jesus ofendeu aquela mulher. Não, Jesus estava só dizendo que ele veio como pão da vida para os judeus, porque eles eram filhos desta aliança. Os cachorrinhos eram considerados aqueles que não eram dessa aliança.
Aí Jesus diz: primeiro, mulher, eu vim para os filhos, eu tenho que dar o pão para os filhos. Mas aquela mulher deu uma resposta que ela foi elogiada por Jesus. Só teve duas pessoas na Bíblia que Jesus elogiou quanto à questão da fé: é essa mulher e o centurião romano. Nenhum dos dois estavam debaixo da aliança. Sabe por quê? Porque eles pediram sem merecer. A fé que é elogiada por Jesus é a fé daqueles que pedem sem merecer. Infelizmente, tem gente que quando está doente, ele enche de justiça própria. Eu não merecia isso, tadinho de mim. Não, isso não gera fé. Mesmo que você esteja doente, rejeite a miséria, a autocomiseração, rejeite também o vitimismo. Peça sem merecer. Fala: Jesus, eu estou doente, mas eu te peço, eu não mereço, mas me dá sem merecer a minha cura, e você vai ver o que vai acontecer com você. Irmãos, eu senti muita fé quando eu falei isso agora. Eu senti que teve pessoas que foram tocadas aí agora, e você vai fazer essa oração: eu vou receber sem merecer. E olha você sendo surpreendido por Deus. Porque não vou negar, doença é algo terrível, doença é muito ruim. E muitas vezes quando estamos doentes, nos enchemos de vitimismo, nos enchemos de um sentimento de coitado, de tadinho, eu não merecia isso. E isso não faz com que a nossa fé seja despertada, pelo contrário, isso bloqueia a fé. A fé é liberada quando você se levanta e diz: Jesus não merecia ter morrido por causa dos meus pecados. Sim, ele não merecia, mas mesmo assim ele morreu. Eu merecia não só essa doença, mas a maldição. Mas lá na cruz, ele levou a minha doença e me deu a sua saúde. Por isso, eu quero receber sem merecer. Passou aqui agora DJ PV, um grande amigo, foi meu aluno no cursão. Que honra ter ministrado fé no coração desse querido irmão, que se transformou também em um grande homem de Deus, tem uma família preciosa e tem abençoado milhares de vidas. Um abraço para você. Você sabe o que a Bíblia diz? Qual foi a resposta daquela mulher? Aquela mulher, pastor Renato Ozeda, não se encheu de vitimismo dizendo: olha, você me chamou, de uma cadela, olha, você me chamou disso ou daquilo. Você sabe o que a mulher fez? Sabe qual foi a resposta que a mulher deu? Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, essa mulher que o Senhor está falando, que é uma cachorrinha, ela come das migalhas que caem da sua mesa. Sabe o que ela estava dizendo para o Senhor? Eu não preciso do pão inteiro, não. Só as migalhas é suficiente para curar minha filha. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus parou, olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Porque para esses que têm o pão, eles estão rejeitando. Você atribuiu poder a uma migalha. Você sabe, vou falar para você, nós fizemos isso para ser mais prático, mas o que tem aqui, é um pedacinho de um pão. Diante de um pão é uma migalha, mas isso para mostrar que a sua fé não precisa ser grande, mesmo que seja pequena. Pedacinho de pão, você vai declarar: isso aqui tem poder para trazer cura, e é isso que Deus vai liberar sobre você agora. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você sabe, queridos, eu quero finalizar dizendo algo para você sobre o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel, por causa da 10ª praga, a 10ª praga você sabe qual que é. A 10ª praga era a morte dos primogênitos, e o Senhor falou que as outras 9 pragas, o povo de Israel não precisou fazer nada, eles foram poupadas de todas elas. Mas Jesus disse: olha, a 10ª praga é a praga do primogênito. O Senhor vai tocar no primogênito. Mas o que é interessante é que, isso aqui é muito precioso, é que o Senhor disse: vocês vão pegar um animal, aquele animal estava representando Jesus, vocês vão matar o animal, pegar o sangue dele e passar na porta, no portal da sua casa, porque o anjo vai passar, e na casa que não tiver o sangue, ele vai entrar.
O que é interessante? O anjo não olhou, não foi o comportamento de quem estava dentro da casa. O anjo não olhou, não foi a quantidade da oração de quem estava dentro da casa. O anjo olhou para o sangue. Deus hoje olha para o sangue. Se o sangue de Jesus já foi liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, então sobre você e sobre a sua casa não tem mais maldição. Só que era só isso, pastor Francisco? Não. A salvação é completa. A salvação de Deus é completa, não é só perdão dos pecados. A salvação de Deus é perdão dos pecados, cura, paz e alegria. Oh, glória a Deus! E também prosperidade. Eu vou usar esse texto na última semana para pregar sobre prosperidade. Deus me deu uma palavra muito poderosa sobre a salvação plena de Deus: paz, cura, salvação, alegria e prosperidade. E aí a Bíblia diz que eles passaram o sangue na porta. Mas era só isso? Mateus Valadares, não. A Bíblia diz: você vai pegar o cordeiro, vocês vão entrar dentro de casa e a família vai comer o cordeiro. Você sabe o que é interessante? Através do sangue eles experimentaram perdão, mas através do cordeiro eles experimentaram o quê? Cura. Sabe o que a Bíblia diz? No Salmos 103, versículo 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Pecado está relacionado com doença. Eu não estou dizendo que toda pessoa que está doente está debaixo de pecado. Preste atenção. Eu estou dizendo para você que na Bíblia o pecado está associado, a doença está associada com o pecado. Então, isso para mostrar uma coisa importante para você. Olha só a revelação. Se você já foi perdoado pelos seus pecados por causa do sangue, isso significa que a mesma cruz que perdoou os pecados, ela traz para você cura também. Então, se na sua vida não tem mais pecado, como não tem, você já foi perdoado, também não tem mais doença, porque a mesma cruz que traz perdão, traz também justificação, cura, paz e alegria. E você sabe o que a Bíblia diz no Salmo 105? Eu finalizo lendo para você o Salmo 105, versículo 37. A Bíblia diz que no Salmo 105, versículo 37, que o povo de Israel comeu, bebeu, e no outro dia eles partiram. E aí a Bíblia diz: então o Senhor fez sair com prata e ouro entre as suas tribos, e não havia um só inválido, um só enfermo. Ô gente, esse povo, eles eram escravos, trabalhavam com barro. Com certeza eles tinham problemas de saúde. Com certeza tinham problema também, talvez, de sentir dor nas costas. Carregavam um tijolo, é coisa pesada. Eles trabalhavam como escravos. Mas vou falar para você, na hora que eles passaram o sangue na porta, eles foram perdoados do pecado. A ira de Deus não entrou na casa deles. Mas quando eles comeram o cordeiro com pão, eles receberam o quê? Cura. 2,5 milhões de pessoas, e diz a Bíblia que não havia entre eles nenhum enfermo. Se no passado, há 3.000 anos atrás, o sangue de animal teve poder, representando o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo, se a carne daquele cordeiro teve poder, muito mais hoje o sangue de Jesus e o corpo dele, que é representado pelo pão, tem poder para trazer saúde, vida plena para você. Então chegou o tempo de você desfrutar de saúde no seu corpo. Chegou o tempo de você desfrutar de saúde plena na sua alma.
Você não vai ficar sentindo dor, você não vai ficar escravo de dor, você não vai ficar escravo de enfermidade. A bênção de Deus vai tocar você. Por quê? Porque você vai comer do pão e beber do cálice. Você vai comer do pão e beber do cálice. Rejeite toda dor, toda enfermidade. Eu sei que tem alguns irmãos que ficam indignados com doença. Amém, se indigna mesmo, porque é do diabo. Mas não só fique indignado. Coma do pão, beba do cálice. Beba do cálice. Tem uma irmã que escreveu aqui: pastor, isso é muito forte mesmo. A Élica está aqui conosco, Joelma, seja bem-vinda. A Catiele também, esposa do nosso querido pastor Eduardo Júnior, a família que nós amamos. E temos o maior carinho por eles também. Passou aqui, Deus te abençoe. Você está com o pão e o cálice aí agora? Você está com o pão e o cálice aí agora? Pega o pão, pega o cálice. Se até hoje você não tomou a ceia com esse entendimento, a partir de hoje, olha, o pastor Renato escreveu aqui: não havia um só inválido. Irmãos, 2,5 milhões de pessoas que trabalhavam com barro, que carregava peso, porque elas comeram do pão, do cordeiro, porque elas beberam do cálice, elas foram curadas. Pastor, o que traz cura? Comer do pão. O que traz perdão? Beber do cálice. Nós bebemos o cálice para declarar: sobre nós não há culpa, não há condenação. E comemos para declarar: sobre nós não há mais doença. Você não vai desfrutar, você não vai viver uma vida de doença, de dor. Você vai desfrutar de saúde plena, em nome de Jesus. Pega o pão aí agora. Pega o pão. Sei que alguns vão ouvir isso mais tarde. Pega o pão. Senhor, nós queremos orar agora pelo pão e pelo cálice. Queremos tirar ele do uso comum. Ó Deus, queremos abençoar as mãos que fizeram. Mas queremos declarar que a partir de agora, esse pão e esse cálice estão consagrados para servir à mesa dos filhos de Deus. Hoje, eles agora vão servir, ó Deus, para os elementos da ceia da família de Deus. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice e vamos anunciar saúde plena, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Pega o seu pão agora, repita após mim, diga assim: esse pão é o corpo de Cristo, que foi partido e moído naquela cruz, no meu lugar. Diga assim: hoje, com entendimento, revelação e clareza, eu como deste pão como sinal de saúde plena para o meu corpo e para a minha alma. Diga: lá na cruz, o Senhor Jesus carregou toda a enfermidade, toda a doença, toda a maldição, toda a dor. Por isso, ao comer este pão, eu estou declarando que no corpo de Cristo não há doença, não há dor, não há enfermidade. Hoje eu como de saúde e paz e alegria. Aleluia. Coma do pão agora. Diga assim: esse cálice representa o sangue de Jesus, que aplaca a ira de Deus. Diga: sobre mim não há mais culpa, condenação, maldição. Diga: este sangue foi suficiente para perdoar os meus pecados. Diga: ao tomar esse cálice, eu estou declarando que estou debaixo de uma aliança, e nesta aliança
eu fui feito filho de Deus, e como filho de Deus, eu declaro que todos os meus pecados, toda dívida, já foi paga lá na cruz. Diga amém. Beba do cálice agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao fazermos isso, nós estamos encerrados. Mas eu quero te fazer um pedido especial. Teve uma irmã que escreveu aqui: que live, que revelação. De nada adianta nós retermos isso para nós. Você conhece alguém que é crente, que é irmão, que às vezes está sofrendo com uma doença, e porque às vezes falta-lhe revelação, ele precisa ouvir essa live? Ela vai ficar salva 24 horas. Por quê? Porque amanhã, quando eu começar a outra, eu vou excluir essa. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar essa live. Eu vou salvar ela agora. Você vai mandar essa live para mais pessoas. Se você não entrou no grupo do jejum, entre agora. Amém? No grupo do jejum. Pastor, eu não sei nem que grupo é esse. Então você vai me mandar uma mensagem agora no Instagram. Eu vou mandar o link para você. Você vai entrar no grupo do jejum. Amanhã eu vou falar sobre o óleo da unção. Hoje eu falei sobre os benefícios do pão e do cálice. Mas na verdade frisei mais sobre o corpo, porque alguns não discernem o corpo. Amanhã, se você tem um óleo na sua casa, você vai pegar ele também e vai trazer para junto da live, que eu vou orar por ele. Pastor, nós somos místicos? Não. Mas nós cremos no que está escrito na palavra. Eu vou dar só um testemunho para você de 1 minuto. Quando eu não era crente, a minha mãe orava por mim. E a minha mãe se converteu primeiro, uma mulher de Deus, Dona Julinda. Ela está com o Senhor. Para nós foi uma pessoa preciosa que se foi, mas para o Senhor foi mais um filho que chegou em casa. Chegou porque era muito preciosa, Deus recolheu para si. Então, eu era do mundo, escutava umas músicas muito esquisitas, fazia apologia, muita coisa errada, eu xingava. Várias vezes a minha mãe pegava o óleo da unção e ela ungia a minha boca. Ela dizia: ele vai ser um pregador, ele vai ser um profeta, um homem de Deus, ele vai ser um pastor. E vocês sabem, Deus honrou a fé da minha mãe. Deus honrou. Hoje eu prego em muitos lugares no Brasil e até fora do Brasil. Sou convidado, recebi um convite esses dias para pregar, para ministrar um seminário de célula e da graça nos Estados Unidos, em muitos lugares. Mas você sabe, Deus viu aquele dia aquela mulher orando em fé e declarando: meu filho é ungido. Então amanhã você vai trazer um óleo, não precisa ser igual esse não, um que você tiver na sua casa. Nós vamos separar ele e você vai ter revelação amanhã sobre o óleo da unção. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Uma ótima segunda-feira para você. Amanhã, 12:00 em ponto, nós estaremos aqui nessa live. Obrigado por você esteve comigo até agora. Um grande abraço em nome de Jesus.